Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. E nesse vídeo vamos fazer um react aqui do canal do Paparazzo Rubro Negro. Ele traz informações a respeito do Yuri Alberto e Marcos Leonardo no Flamengo. Ambos têm aval, ambos são aprovados aí para chegar no Mengão, caso não feche com Caio Jorge. A novela Caio Jorge continua, mas o Flamengo está de olho aí em outras opções. Yuri Alberto é aprovado aí por muitas pessoas dentro do Flamengo e Marcos Leonardo também, beleza? Vamos conferir aqui, créditos na descrição para o canal aí do Paparazzo Rubro Negro, beleza? O Flamengo, óbvio, está tentando a contratação do Caio Jorge, e a informação que eu tenho, que é a mesma que a Raiz, é que o Felipe prefere, um jogador como o Caio Jorge, diz que é justamente o jogador de mobilidade que o Flamengo precisa. Ontem eu estava até conversando com alguns amigos e tal, e a maioria desses amigos preferem o Marcos Leonardo, jogador jovem, né? E os torcedores, os torcedores todos que comentam nas nossas redes, a grande maioria prefere o Marcos Leonardo, entende que o Marcos Leonardo pode ser esse nome aí para o Flamengo contratar, né? E a gente sabe que o Felipe Luiz não vê, a informação é que o Felipe Luiz não vê o Marcos Leonardo na mesma função do Caio Jorge, vê o Marcos Leonardo mais parecido com o Pedro. Só que, para falar para vocês, cara, ontem eu estava conversando com o Zico, nosso rei, nosso ídolo maior, inclusive uma humildade, fui na casa dele ontem, cara, é uma humildade incrível, é um ídolo de verdade. Para mim é o maior jogador do futebol mundial, da história do futebol mundial, porque ele tem tudo junto. Ele é o símbolo principal do futebol. Ele simboliza o futebol pelas atitudes, por tudo, né? Cara, desde quando estava dentro de campo quanto hoje, é um cara que é impressionante. E aí eu perguntei para ele, não quis fazer nada com relação a quem é melhor, Caio Jorge ou Marcos Leonardo. Eu perguntei do Marcos Leonardo para o nosso craque, para o Zico, o que ele achava do Marcos Leonardo. E ele falou: monstruoso, excelente jogador. Falou que é um jogadoraço, joga muito. O Zico falou: joga muito. Então, ouvir do Zico que o Marcos Leonardo joga muito, pesou muito para mim. Não sei para vocês, mas ouvir o Zico falando que o Marcos Leonardo joga muito, para mim, faz uma diferença absurda, tá? Então, eu sinceramente gostaria muito de ver o Flamengo avançando aí com o Marcos Leonardo. O Felipe Luiz e o Boto se reuniram para traçar aí o planejamento, né? Foram ao jogo juntos, assistiram nesse jogo do Gil Vicente contra o Sporting. Eles se encontraram, então, para reunir e resolver a questão de contratações. Eles foram flagrados, né, pelo Jornal Record de Portugal. Uma continuação das conversas periódicas que eles têm por vídeo e por telefone. É o Marcos Leonardo, pessoal, bom jogador que atuava pelo Santos aí e está jogando aí na Arábia Saudita. Então, cara, avaliaram aí oportunidades de mercado. Óbvio que a gente sabe que o Flamengo tem que correr para conseguir contratar, porque o Brasileirão já começa agora em janeiro, e ele já tem alguns nomes em pauta e já conversaram e resolveram. Lembrando que a conduta recente do Flamengo com o José Boto não é ficar viajando para contratar, mas óbvio que o Felipe está na Europa, ele está na Europa, aproveita, junta o útil ao agradável, né? Conversei com o Boto, José Boto, e ele me disse que provavelmente está chegando entre os dias 7 e 8 no Rio de Janeiro, e aí começa a apresentar jogadores, né, a preparar exatamente... O Flamengo que tem a apresentação aí do elenco, a reapresentação, na verdade, dia 12 de janeiro. Tudo aí para o início da temporada, reapresentação dos jogadores
do time principal está marcada aí para as próximas semanas, e aí o Flamengo então começa o Carioca com a base, né, e depois os jogadores aí do time principal entrando na competição, tá? Trazer aqui uma situação aqui importante com relação ao Vinha. O River Plate avançou, né, em acordo com o Flamengo por Vinha. Ele teve aí pouco espaço com o Felipe Luiz. O River Plate queria a contratação por empréstimo com opção de compra, o Flamengo não aceitou, o Flamengo queria negócio em definitivo. Então o River Plate fez uma composição para ter ele com obrigação de compra. Eu já falei que eu não teria feito isso, teria emprestado com opção de compra alta, obrigação de compra com um valor baixo, né? Inclusive a Raíza Simplício trouxe a informação que eu tive a informação que o negócio total, os 100% do negócio com o River Plate, caso batesse as metas, seria de 6 milhões de dólares. E na obrigação de compra, diz que é uma obrigação de compra de 50% dos direitos, tá? Então não ficou claro para mim realmente se não está claro para mim se o valor dos 6 milhões de dólares que me passaram já é por 50% dos direitos do Matias Vinha, tá? A verdade é que o jogador, para mim, está muito perto aí do River Plate, tudo muito certo aí de que o Matias Vinha, que o River Plate vai adquirir, o jogador. Primeiro... O jogador teve uma passagem pelo Flamengo apagada, pessoal, muitas lesões, não conseguiu aí mostrar o seu futebol. É um bom jogador, pessoal, porém as lesões atrapalham demais e o Flamengo não pretende continuar com o jogador. Contratar o jogador por empréstimo e depois vai adquirir o jogador, os 50% do direito do jogador, e com isso o jogador continua atuando pelo River. Dificilmente acho que o Matias Vinha será negociado novamente, então o Flamengo não deveria ter feito isso, tá? Que vai perder o jogador e vai colocar uma obrigação de compra ali de 50%. Não acho um negócio bacana, tá? Com relação ao Alan, tá? Uma informação importante aí sobre Marcos Antônio e Alan. O São Paulo quer o volante Alan. A gente trouxe isso ontem para vocês, né? Inclusive o Flamengo quer o Marcos Antônio, São Paulo quer o Alan. O André Hernan trouxe aí a informação realmente que o staff do Alan não era verdade, não procedia a questão de que o Alan não queria ir para o São Paulo. Eles realmente já estão até conversando, negociando. Outro jogador também que não conseguiu mostrar seu futebol no Flamengo, o volante Alan. Veio do Atlético Mineiro, lá no Atlético jogava muito, era um bom volante. O Flamengo fez o esforço, trouxe o jogador, não conseguiu logo de início mostrar nada, pessoal, era horrível. Ele jogando, pessoal, o início dele no Flamengo foi horrível. Depois veio lesões, nunca mais conseguiu mostrar o seu futebol. Tinha algumas partidas que era horrível você assistir, muita reclamação da torcida. Sempre que ele entrava, muitas vaias em alguns jogos, pessoal. Ele entrava, o Flamengo, a torcida vaiava. Era demais, pessoal. Outro jogador que não conseguiu mostrar o seu futebol aí no Mengão e vai ser negociado, o Alan. Mas o São Paulo não está admitindo perder o Marcos Antônio, tá? Então, o Alan está na mira mesmo do São Paulo, estão negociando, ao contrário do que foi noticiado inicialmente. O Alan aceitaria sim ir para o São Paulo. Ele tem um perfil que também a comissão técnica lá está buscando. Não tem sido muito aproveitado no Flamengo, né? Tem tido alguns problemas também, né, físicos e tal, mas teve recentemente uma fascite plantar, algumas facetes plantares, né? E a gente tem aqui então o Crespo, a informação que está aqui na imprensa, que o Flamengo propôs uma troca, o Paulista e o São Paulo, o time paulista, rejeita contratar o jogador, tá? E a intenção do São Paulo é um negócio aí, né,
complicado esse do Marcos Antônio para o Flamengo, que eles acabaram de contratar o jogador. Eles estão dificultando, tá? A informação é essa, não a chegada do Alan, mas a saída do Marcos Antônio, tá? A gente tem algumas situações aí de jogadores do Corinthians sendo envolvidos aí com o Flamengo. Muita gente falando do Yuri Alberto no Flamengo, tá? Uma possível negociação do Flamengo pelo Yuri Alberto. Eu tenho uma informação importante para passar para vocês. É um nome que agrada o técnico Felipe Luiz, tá? Isso aqui é a apuração. O Yuri Alberto é um jogador que agrada o técnico Felipe Luiz. É um jogador que o Felipe Luiz considera interessante. Um jogador que já foi avaliado, sim, pelo técnico Felipe Luiz, e que pode ser um nome interessante para o Flamengo em 2026. Por mais que muito torcedor... tem alguns nomes que muito torcedor quer, mas tem uma rejeição maior. O nome do Yuri Alberto, se você comparar com o Caio Jorge ou Marcos Leonardo, ele tem muita rejeição, tá? Cara, então a informação que estão divulgando aí com relação à negociação, eu não tenho, tá? O que se fala é que ele estaria sendo monitorado, tá? Uma possível... Seria, sim, uma boa contratação. Yuri Alberto, pessoal, é um bom jogador, esforçado, um jogador aí, não é um craque, mas ele é bom finalizador, e no Flamengo seria uma boa. Solução para o setor ofensivo do Flamengo, perfil aí buscado pela diretoria que ele se encaixaria, tá? Capaz, inclusive, de atuar ao lado do Pedro, assumir uma função de referência ofensiva quando necessário também. É um jogador de mais mobilidade, tá? Já teria sido aprovado internamente, informações que têm saído aí na imprensa, apesar do aval interno, a negociação é considerada difícil, uma possível negociação é considerada difícil, apesar de eu trazer para vocês que o Felipe gosta do nome, ele tem lá muita moral no Corinthians e tudo mais, não seria também tão fácil. O contrato dele é até junho de 2030, esses fatores aí reduzem, né? Ele pertence ao Zenit, tá? Contrato, então ele pertence ao Zenit, tá? Então as chances são menores, né? O Corinthians tem 50% dos direitos, tá? Então o Zenit tem uma boa parte também, tem 50%. Contrato até 2030, junho de 2030. A outra metade pertence, como eu estava falando, ao Zenit da Rússia, o que pode tornar qualquer negociação mais complexa. Como o Zenit tem participação, sempre fica mais difícil, né? Ainda mais o Zenit. É difícil fazer negócio com o Zenit. Vendeu o Gerson para lá, foi caro, não foi barato. Os caras não vão querer fazer barato também, mesmo eles tendo 50% do Yuri Alberto, e o Corinthians também não vai querer liberar barato, né? Tem concorrência também internacional, tem times de fora também interessados, segundo a matéria. Ele, na temporada 25, marcou 19 gols e fez 3 assistências, tá? Teve 4.184 minutos em campo, atuou bastante, jogador que fica muito em campo, joga muito. Disputou 58 partidas, tá? Então 19 gols. Não tem uma média alta de gols, mas é melhor do que muitos jogadores, inclusive, que estão no Flamengo. A média perde muito gol, faz muito gol também, tá? Não sei se vocês acham interessante, mas eu gosto do nome do Yuri Alberto, para mim. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, comenta aqui abaixo o que é que você acha aí. Yuri Alberto, Marcos Leonardo no Flamengo, seria uma boa ou não? Beleza? Crédito na descrição aí para o canal do Paparazzo Rubro Negro. Forte abraço e até o próximo vídeo.